Capítulo 359, Shajion e Voo. 5. Os sonhos estavam se repetindo sem perceber. Amigo, o seu rosto está tão vazio. Você parece um idiota. Eu me assustei e voltei minha atenção para o rosto que apareceu de repente diante de meus olhos. Puta merda. Não me assuste assim. O seu rosto é engraçado e eu posso dizer a mesma coisa de você, não pode não. Seu. Eu estava prestes a refutar o que ele disse quando dei um passo para trás em hesitação. Esse cara era ingênuo e me tratava muito bem, mas ele era fisicamente imponente. Ele tinha facilmente 3 metros de altura e músculos que podiam esmagar Ivok com um golpe só. Além disso, seu rosto assustador contribuía para sua aura sem igual. Valdebish dizia que era um descendente dos gigantes extintos. Ele era um meio gigante ou alto do tipo. Ele fazia piadas dizendo que seus genes de gigante eram tão fracos que ele não era nem humano e nem gigante. As pessoas zombariam dele se ouvissem essa piada, talvez até dissessem que não era engraçado, mas eu já estava no mundo da torre há um tempo e sabia como esse lugar era impossível. Valdebish estava dizendo a verdade. Era uma coincidência extrema termos nos encontrado. A tarefa da sessão era passar pelo caminho através dos ataques das flechas. Para alguém como eu, que passei a maior parte da minha vida no meu quarto estudando, isso era algo intenso demais. Metade de mim ainda achava que era uma alucinação, mas eu ainda não conseguia parar de sentir medo porque tudo parecia vívido e real demais. E se isso fosse real, eu morreria se fosse atingido. Eu pensei em usar o benefício de sair da torre, mas os meus pés não se moviam quando eu me lembrava das palavras de Ivok. Eu poderia realizar um desejo no topo da torre. A imagem da minha mãe doente se passou pelos meus olhos. O meu desejo de vê-la sorrindo e nos abraçando como fazia quando eu e o meu irmão éramos mais novos me fez hesitar. Certo, vou tentar só dessa vez. Eu fortaleci a minha determinação e continuei em frente. Escolhi o escudo como a minha arma, esperando que isso me ajudaria a sobreviver se eu me escondesse atrás dele e me movesse lentamente. Mas a realidade não foi nada como as minhas expectativas. Eu não conseguia ver de onde as flechas estavam vindo e só conseguia ouvir Svishpok. O escudo tremia como se fosse rachar a qualquer momento. Eu quase perdi o meu equilíbrio várias vezes e o meu braço esquerdo doía de segurar o escudo. Eu podia bloquear as flechas que vinham da frente e de cima, mas não podia fazer nada com as que vinham por trás. Quando consegui fazer progresso, uma flecha veio na minha direção e acertou a minha canela esquerda antes que eu pudesse perceber o que tinha acontecido. Eu caí com um grito e tentei levantar o escudo de novo o mais rápido possível, mas era difícil por causa da dor. 2 pensamentos se passaram pela minha cabeça. Estou morto agora. E por que isso parece tão familiar? Eu tive uma sensação de déjà vu, como se eu tivesse passado por isso em um sonho antes. Eu tinha morrido por perda de sangue porque fui empalado por uma das flechas, mas o meu despertador me acordou de novo. Parecia com um sonho realista, mas claro que isso tudo era besteira. Alguém me salvou antes que eu pudesse morrer. Valdebish. Eu não conseguia me esquecer da primeira vez em que o vi. Por causa do seu tamanho enorme, ele era o alvo perfeito para as flechas, mas ele simplesmente me levantou com um braço e balançou sua espada com o outro enquanto me carregava para a entrada. Ele era o meu salvador, apesar de ter ficado surpreso com seu rosto. Ele se virou amargamente como se já estivesse esperando pela minha reação, mas eu me recuperei rapidamente e o agradeci. Enquanto conversávamos, eu descobri que Valdebish só parecia assustador e na verdade era extremamente gentil. As pessoas tinham medo de se aproximar dele por causa do seu ar intimidador, mas se soubessem da sua verdadeira personalidade, elas viriam correndo para tentar tomar vantagem dele. Ele era um ser ingênuo que precisava de proteção. O mundo era um lugar aterrorizante e eu havia me oferecido para ser seu protetor. Seria impossível ele encontrar outra pessoa tão boa como eu. E claro que, em troca, ele teria que me carregar. Ei! Amigo, parece que você está planejando alguma coisa. Os olhos de Valdebish se estreitaram. Eu bufei. Besteira.
De qualquer forma, você se lembra do que me disse da última vez? E que sim, isso. Você disse que isso era mover poder mágico, não é? O que tenho que fazer depois disso? Poder mágico era uma energia que eu nunca encontrei na Terra, mas na torre, era um dos requisitos mínimos. Eu estava tendo aulas especiais com Valdebish para poder entrar na torre. Eu senti como se não fosse conseguir passar da sessão se não aprendesse sobre magia. Não, Valdebish balançou a cabeça. Por que não? Amigo, você ainda é um iniciante e não pode acumular ou mover a energia ainda. Ensinar a você o passo de ativação seria como ensinar um bebê a correr. Mas está funcionando como? Eu abri minha mão. Algo que se parecia com uma névoa branca apareceu e se enrolou como uma rosquinha. Amigo, você me enganou o quê? Você conhece poder mágico? Não conheço, ou pelo menos, não conhecia. Mas como você consegue usá-lo com tanta facilidade? É que eu sou bom em tudo que faço. Valdebish olhou para mim de forma suspeita. Ei! Foi você que disse que o meu corpo era um lixo. Valdebish ficou de boca fechada quando se lembrou do que tinha dito no dia anterior. Ele tocou minhas mãos e pés depois de eu pedir para que me ensinasse sobre poder mágico e disse: amigo, o seu corpo é realmente um lixo. Desse jeito você vai morrer. Será que ele sabia o quanto tinha ferido os meus sentimentos? Mas a coisa chamada poder mágico era fácil de se usar assim que a senti. Levou só um dia para me acostumar. Valdebish disse que se a pessoa não tivesse talento, poderia levar vários anos só para sentir a magia e até mais tempo para poder usá-la. Era realmente tão difícil assim? Valdebish continuou a me ensinar outras coisas, pois não estava satisfeito com o que eu podia fazer. Depois de ativar poder mágico, era necessário conceder, definir, criar, fortalecer e mudar as propriedades. Cada passo era divertido, como se um novo mundo estivesse se abrindo diante de mim. Eu implorei para que Valdebish me ensinasse, mas acabei conseguindo usar todos os básicos do poder mágico depois de um dia. Não pode ser, isso não faz sentido. Eu demorei 10 anos para chegar nesse ponto, mas você conseguiu em um único dia. Por isso que eu disse que era um gênio. Eu empinei o meu nariz e dei de ombros. Valdebish olhou para mim. Amigo, o quê? Você é irritante, eu respondi com um sorriso. Eu sei. Valdebish ficou sem palavras. Mas o que posso fazer? Ser incrível é algo natural para mim, amigo. O que foi dessa vez? Posso te bater com isso? Ele levantou sua espada enorme. Depois de algum tempo, Valdebish e eu ficamos tão famosos que todos no tutorial nos conheciam. Nós éramos uma equipe estranha. Um idiota que não tinha ideia do que significava a letra M em magia e um meio gigante que só balançava sua espada de um lado para o outro. Será que parecíamos com o Debiloid para eles? Eu ia na frente enquanto Valdebish balançava sua espada energeticamente atrás de mim. Nós avançávamos lentamente como tartarugas. Os jogadores habilidosos riam de nós, mas ainda continuamos progredindo de forma estável. Quando quase chegamos no meio da sessão, alguém se aproximou de nós. Ela era uma garota realmente super bonita que parecia com uma idol de televisão da minha idade. Ei, são vocês que as pessoas chamam de magrela e brutamontes. Que nomes horríveis eram esses? Estou procurando por uma equipe para me juntar. Como podem ver, eu sou muito bonita e magra, então todos me olham de um jeito assustador. Eu só sei como usar magia, mas o que vocês acham? Podemos trabalhar juntos só até completarmos essa sessão. Ela parecia uma doida, mas eu gostei disso. Valdebish e eu trocamos olhares. Ele fez um sinal para que eu tomasse a decisão. Já fazia algum tempo que eu passei a ser o responsável por tomar as decisões, porque a minha mente era mais rápida do que a dele para julgar as coisas. Nós já estávamos precisando de magia básica como busca e rastreamento desde o começo da sessão A. Não importa o quão sensitivo Valdebish fosse, havia limites para as armadilhas que ele podia detectar e algumas precisavam ser destruídas com magia. Era verdade que precisávamos de um mago, mas o problema era se podíamos ou não confiar nela. Eu achei que não seria uma má ideia trabalharmos juntos até o fim da sessão A. Podíamos tomar outra decisão depois.
Eu sou Shajion e vou e esse é Valdebish. Você? Vieira Duniela deu um sorriso brilhante enquanto se apresentava. A primeira e última bruxa. Eu, Valdebish Vieira Duni, surpreendentemente trabalhávamos bem juntos. Depois que passamos pela metade da sessão, conseguimos completar a sessão sem nenhum problema. Foi difícil quando entramos na sala do chefe cheia de espantalhos, mas quando chegamos na sessão B, estávamos cheios de confiança. Nós tínhamos nos tornado uma equipe unida. Eu fiz a minha decisão. Você gostaria de desistir do benefício sonhando com sonho? Era o benefício especial que permitia eu me mover da torre para a terra e vice-versa 2 vezes por dia. Eu estive passando os meus dias na torre e as noites na terra por um tempo. Era possível porque os fusos horários eram diferentes, mas ainda perdi tempo. Quando eu estava na terra, o tempo no tutorial passava mais rápido. Se eu o perdesse, provavelmente me arrependeria para sempre. Eu queria contar tudo ao e tantas vezes, pelo que eu estava passado e as coisas inimagináveis que acontecia nesse outro mundo, mas eu estava em conflito. Se ele acreditasse em mim, ele iria querer escalar a torre e eu não podia deixar as coisas perigosas para ele todas as vezes. No fim, eu fiz a minha escolha. Você desistiu do seu benefício. Você não pode mais fazer login e logo outubro. Um novo benefício será fornecido. Eu bloqueei o meu caminho de volta para a Terra. Amanhã era o exame de admissão para a faculdade. Todos vão ficar preocupados. Eu não deixei nenhuma mensagem para trás porque não queria que as pessoas ficassem preocupadas. Eu planejava voltar rápido para casa. Você adquiriu o benefício Desenhar Sonhos. Benefício: desenhar sonhos. O jogador pode desenhar o mundo que ele quiser em seus sonhos. Passado, presente e futuro não importam. A resposta que você encontrar pode ser usada na realidade. Esse é um benefício que você adquiriu ao desistir do convite do futuro. Você não pode mudar para outro benefício. Eu não entendi o que o benefício era, mas de uma coisa eu tinha certeza. Eu tinha acabado com todos os meus caminhos de volta. Eu não podia voltar para a Terra até que conseguisse o que eu queria. Um desejo também diziam que havia remédios misteriosos na torre chamados elixires. Mesmo que eu não conseguisse chegar ao topo, se conseguisse colocar as mãos em um elixir, seria o suficiente. Eu verifiquei o meu traço adaptabilidade perfeita, que era realmente uma vantagem injusta que eu tinha. Apesar das minhas habilidades serem piores do que as dos outros, eu tinha confiança de que conseguiria chegar mais alto que eles. Meio ano eu cerrei meus punhos. Vou tentar conseguir o elixir nesse tempo e se eu não conseguir, vou voltar. O tempo continuou a fluir. 3 pessoas se tornaram 9 e então 12. Leonte. Baal. Aether. Baluk. Leonard. Sadin. Ost. Com KHR Jeane. O nosso clã, que não estava de pé não fazia nenhum ano, tinha se tornado um grande clã e estava em 9º lugar no ranking. Diziam que nenhum outro jogador tinha crescido tão rápido na história da torre ou algo assim. Mas conforme o tempo passava, eu ficava com mais pressa. Eu não conseguia encontrar o elixir que eu achei que levaria só meio ano para obter. E a essa hora, já havia pessoas demais que contavam comigo para que eu pudesse voltar atrás. Além disso, eu tinha muitos inimigos. Será que eu conseguiria passar por eles para chegar ao topo? As minhas dúvidas estavam crescendo. Eu precisava encontrar um novo caminho. Então, você quer que eu te mostre o caminho até o todos por um? O rei Marcial olhou para mim incrédulo. Capítulo 360, Shajion e Voo, 6. Para ser honesto, era compreensível o rei Marcial ter achado o meu pedido ridículo. Nós só passamos um pelo outro algumas vezes durante o baile de reis e foi extremamente rude da minha parte visitar a vila da tribo dos Unichifres sem nenhum convite. Ele já estava se segurando bastante. Além disso, não era surpresa ele ter ficado bravo ao ouvir o nome do Todos por um. Todos sabiam como sua inimizade com ele era profunda. Eu me sentia da mesma maneira, já que o Todos por um tinha matado toda a espécie dracônica na torre.
O dragão ancião Calatus, que era como um pai para mim, sofreu até o fim por causa do todos por um, e, apesar de agora ele estar nos braços da natureza, eu ainda conseguia me lembrar do momento em que ele fechou os olhos pela última vez no templo do dragão. Por favor, eu precisava me encontrar com todos por um. Ele nunca descia do 77º andar e era uma parede insuperável para os jogadores, esmagando o meu sonho de chegar no topo da torre. Tudo que me restava era o elixir que eu não conseguia adquirir. Mesmo eu sendo um dos 9 reis e Arthur estando no mesmo nível dos 8 grandes clãs, o elixir misterioso ainda era difícil de se obter. Eu só descobri um motivo depois que cheguei aonde estava. Porque está com todos por um, eu não sabia por que estava com ele. Eu só sabia que ele o encontrou centenas de anos atrás. Talvez ele já até o tivesse usado. Ainda assim, me encontrar com todos por um era algo com o que eu só poderia sonhar. Se nos encontrássemos, nós seríamos inimigos. Eu só vi o todos por um 2 vezes. A primeira vez foi quando a guerra entre os 8 grandes clãs ficou tão ruim que ele apareceu para acalmar as coisas. Naquela época, eu só senti que ele era extremamente forte, mas não podia dizer o quanto, pois meus olhos dracônicos ainda não estavam totalmente desenvolvidos. A segunda vez foi diferente. Depois de uma longa busca, quando finalmente coloquei as mãos nas pedras da alma soberbia e luxúria, eu estava feliz ao pensar que poderia obter o poder de Luciel quando todos por um apareceu de repente, envolto em escuridão com sua figura parcialmente escondida. Você de novo. Era difícil de dizer se o todos por um era um homem ou uma mulher ou mesmo se era jovem ou velho. Ele não falava com sua boca e usava uma linguagem que eu não conhecia. Mas por algum motivo, eu podia entendê-lo. E estranhamente parecia que ele me conhecia muito bem. Acho que já foram 9 vezes. 10? Você continua voltando de novo e de novo. Eu achei que você tinha perdido as forças para voltar, mas aqui está você mais uma vez. Sim, o seu destino é deformado e a sua vida é curta. Nada mudou. O seu destino é falhar repetidamente e você vai continuar falhando no futuro. Ele disse coisas que eu não entendi e a maioria delas parecia desagradável. Falhar e destino eram 2 das palavras que eu mais odiava. Eu fiquei irritado, mas não podia retrucar porque através dos meus olhos dracônicos, eu vi que ele era uma entidade esmagadora. Sua existência era maior do que a do dragão ancião Calatus, mais vasta do que a dos deuses que me enviaram fatores e mais extravagante do que a do demônio Agares. Ele possuía uma quantidade colossal de poder da alma que preenchia ao andar e ele provavelmente poderia destruí-lo à vontade. Era como se ele fosse a única existência entre o céu e a terra. Era impossível de acreditar que ele era um mortal como eu. Apesar de não ter me encontrado com muitos deuses e demônios, eu podia garantir que nenhum deles seria comparável a ele. Ele era um mundo e o mundo era ele. Todas as leis da torre giravam ao redor dele, como satélites orbitando um planeta. Ele estava continuando a paixão da espécie dracônica, os seres que queriam fazer todas as leis do mundo serem deles. Foi aí que eu percebi como a grande espécie dracônica caiu sem nem conseguir feri-lo, porque nenhum jogador conseguiu passar do 77º andar em 1000 anos e porque os deuses e demônios eram destruídos quando tentavam sair do 98º andar. Quem poderia parar uma entidade dessas? Assim que aqueles olhos sombrios encontraram os meus, eu senti o meu corpo e alma sendo rasgados. Oh! Você melhorou. Agora você consegue me olhar nos olhos. Os olhos sombrios definitivamente estavam sorrindo. Você tem os olhos certos, mas não consegue ver o seu próprio caminho. Que destino triste. Deve ser por isso que você ainda sonha em encontrar o caminho oculto na escuridão. Mas ainda assim você não encontrou a luz. Que pena, garoto. A palavra sonho permaneceu em minha mente. Eu pensei no benefício que ainda não conseguia usar porque não o entendia muito bem. Será que o todos por um tinha visto isso? Espero que o fogo de Luciel possa iluminar o seu caminho. No momento, ainda é só uma vela que pode apagar facilmente. Você precisa crescer e usar qualquer meio possível.
Se você usar os mesmos métodos, vai continuar repetindo tudo de novo. Você só vai se machucar se continuar andando no mesmo lugar. Todos por um continuou a falar como se estivesse com pena de mim. Espero que a luz dele possa iluminar o seu caminho. Então o todos por um desapareceu depois de dizer isso. Eu não contei sobre isso para ninguém e tentei decifrar o significado por trás de suas palavras. As 3 habilidades principais do todos por um eram Shukushi, imortalidade e 1000 olhos de Li, mas o dragão ancião Kalatus explicou outra de suas habilidades para mim, clarividência. O todos por um podia ver o futuro, passado e presente de uma pessoa. Alguém com esse tipo de poder não falaria besteira, mas eu não conseguia entender o que ele queria dizer. Eu queria perguntar a ele sobre isso e também sobre o Elixir. O que ele queria dizer quando disse que eu falharia várias vezes. Mas não tinha como eu chegar no 77º, onde estava o todos por um. O dragão vermelho no 76º andar nunca me deixaria passar. Eu não tinha nenhuma inimizade com a rainha do verão, mas as coisas também não eram exatamente boas entre nós. Se eu mencionasse um tópico sensitivo como o todos por um, ela usaria o sopro dela em mim sem hesitar. Porém, o rei marcial era diferente, ele conhecia um atalho para o 77º andar. O problema era que ele não queria me ajudar. Você sabe que tipo de ser o todos por um é? Sei não, acho que você não sabe, eu não sabia como responder a isso. Ele é o apóstolo da torre. Ele é a torre em si. Você acha que consegue enfrentar aquilo? Sem chance, eu cerrei meus dentes. Então você não vai me mostrar o caminho. O rei marcial levantou um dos cantos de sua boca. Por que eu deveria? Eu não tenho vontade e nenhum motivo. Por que eu deveria me incomodar? Então eu abri as minhas asas celestiais, segurando a matadora de dragões em minhas mãos. Eu vou obrigá-lo porque o seu rosto está assim. Não sei do que você está falando. Não me pergunte mais nada. Leonhard te apontou para o meu rosto, mas eu o cobri com um resmungo. Aquele maldito velho. Não foi justo ele ter ido atrás do meu rosto assim que começamos. Graças a ele, eu voltei para a casa do clã com o olho roxo, parecendo um panda. O rei marcial provavelmente pegou leve comigo, mas eu ainda me sentia injustiçado. Merda. Deve ter alguma coisa entre eles. Eu não sabia qual era a relação entre o rei marcial e o todos por um, mas de uma coisa eu tinha certeza. Eu não tinha o poder para mexer com eles. Só havia me sobrado uma opção. Subir a torre com a minha própria força para me encontrar com todos por um. Eu fiquei tonto só de pensar nisso. Eu já tinha gastado muito tempo na torre. Por quanto tempo a mais eu teria que continuar aqui? Eu estava preocupado que a doença da minha mãe pudesse ter piorado por estar preocupada comigo. O Jung provavelmente também estava preocupado. Mas se voltasse para a Terra, eu seria considerado um jogador eliminado e não conseguiria voltar a entrar na torre. Sadi e com o KHR voltaram. Eles eram os membros mais novos a se juntar ao clã desde que foi fundado. Muitas pessoas estavam observando e ameaçando Artia. Nós estávamos nos preparando para uma guerra contra a Terra do Sangue, já que o Imperador da Gula estava de olho em mim. Os membros do nosso clã estavam visitando diferentes grandes clãs para formar alianças, e esses dois tinham ido até o exército demoníaco e o Mar do Tempo. Eu não tinha certeza sobre o exército demoníaco, mas existia uma chance de formarmos uma aliança com o Mar do Tempo. Porém, Leonhard balançou a cabeça desanimado. Nada. As discussões com a Terra do Sangue também terminaram. Eles querem você. Leonhard era famoso por sua sabedoria e suas técnicas de espada incríveis. Se ele disse que as discussões tinham terminado, significava que não havia esperanças. Então, no fim, acabamos com outra guerra. Eu suspirei me encostando na cadeira. Não tinha se passado muito tempo desde que lutamos em uma guerra e outra já estava se aproximando. Eu não estava com medo, mas isso consumiria o tempo que eu tinha para escalar a torre. Isso era extremamente frustrante. Eu gostaria de sair do clã. O anúncio chocante de Kun KHR abalou a Artia. Ei, que coisa é essa tão de repente? Nós estávamos bebendo juntos ontem mesmo. É por causa da Sardin. Por que você não reconsidera?
Não, eu pensei sobre isso a noite toda. Se quiserem me punir, eu vou aceitar sem reclamar. Com o KHR parecia firme. Provavelmente era por causa de Sadin, que havia morrido em batalha há algum tempo atrás. Ela e com o KHR eram namorados e estavam até pensando em se casar quando a guerra terminasse. Mas agora, tudo tinha sido arruinado. Tudo bem, ei. Shajion vou. Você não pode deixá-lo ir assim. Cuide-se. Não saia apanhando por aí. Se apanhar, eu vou atrás de você para te espancar de novo. Obrigado por tudo. Com o KHR foi embora depois de se curvar. Os outros membros do clã pareciam desconcertados. Nós conseguimos aguentar todas as guerras por causa da confiança que tínhamos uns nos outros, mas os espíritos de todos caíram com a partida dele. Além disso, com o KHR era um meu discípulo, o que provavelmente fez os outros membros de Arthia se sentirem ainda mais traídos. Com o KHR parecia culpado, mas eu o deixei ir com um sorriso. Eu que deveria estar sentindo toda a culpa. Ei! Por que todos parecem tão deprimidos? Vai ficar tudo bem se simplesmente fazermos o que devemos fazer. Eu não gostei dessa atmosfera desanimada, então tentei animar as coisas, batendo palmas. O mundo girou e eu comecei a cair. Quando tentei recuperar o equilíbrio, não consegui reunir forças em minhas pernas. Eu podia ver os membros do clã correndo na minha direção em pânico. Suas bocas estavam se movendo, mas eu não conseguia ouvir nada por causa de um zumbido em meus ouvidos. O mundo ainda estava girando e algo saiu de minha boca. Uma massa de sangue coagulado e um líquido preto. Cheiro tóxico de veneno demoníaco picou o meu nariz e eu senti que algo estava muito errado com o meu coração. Continua no próximo vídeo.